Olá pessoal, nesse vídeo eu queria muito mostrar para vocês uma ferramenta fantástica para desenho digital de sorriso, que é o Smile Cloud. É a ferramenta que eu uso na minha rotina, é a ferramenta que eu uso para os meus planejamentos do sorriso, né, para eu poder fazer todo esse planejamento da estética. E eu quero mostrar para vocês hoje as funções, quero mostrar também alguns recursos que essa ferramenta vai ter disponível e quero também, né, trazer para vocês a minha visão geral desse software, como que eu visualizo ele, a aplicação dele, e também conversar um pouco sobre preço, sobre os valores que a gente paga para utilizar essa ferramenta. E, pessoal, esse vídeo ele não vai ser, de certa forma, um tutorial. A gente vai só abrir ali o site da empresa, vamos visualizar os recursos. A gente não vai vir a conversar um pouco mais sobre como realiza determinados planejamentos. Se você tiver vontade, querer ver mais sobre como realizar os planejamentos usando o Smile Cloud, quiser um tutorial disso, deixe nos comentários. E além disso, já quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se o pessoal gostar e querer um tutorial sobre isso, aí esse vídeo vai aparecer para você a notificação. Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber essa notificação. E também, se você gostar desse vídeo, deixe o like. E pessoal, então vamos lá para a tela do meu computador, que eu quero mostrar para vocês então como que a gente vai prosseguir aqui com esses detalhes sobre o Smile Cloud. Então eu estou aqui com o site da Smile Cloud aberto e eu quero mostrar para vocês os recursos que eles têm. Né? Então aqui já de cara ele está mostrando, né, os recursos iniciais, onde a gente consegue ver, né, que tem a possibilidade de eu fazer o planejamento, né, tanto em 3D, conseguir já posicionar esses dentes da melhor forma possível e ter uma visualização realista no paciente. Então, de certa forma, o Smile Cloud ele é a ferramenta que consegue demonstrar de forma mais realista possível. Né? Então, o Smile Cloud ele é o mais realista de todas as ferramentas, né? Ele consegue ter essa reconstrução e até mesmo produzir um vídeo, né, demonstrando o paciente falando e tudo mais, né? Ali, inclusive, nesse videozinho que tem aqui no site deles, a gente consegue ver ali que ele demonstra, né, aqui, por exemplo, como que é feita, né, a medição das coisas no sistema, como que ele sobrepõe, né? É um sistema que eu consigo sobrepor o escaneamento, a foto, consigo sobrepor a tomografia e realizar meu planejamento digital. Né, trazer referências tanto para desenho digital de sorriso, quanto também até mesmo para eu fazer um planejamento de um aumento de coroa clínica, algo nesse sentido. Então é uma ferramenta extremamente robusta, uma ferramenta que consegue trazer informações demais, né? E uma coisa que é importante aqui, ele traz já para a gente fazer um trial, né? A gente consegue experimentar esse software. E o legal é que eles dão 14 dias para usar as ferramentas bidimensionais. Então, para você fazer o planejamento 2D do sorriso, você tem 14 dias para usar, né? Então, você cria ali tua conta e consegue. Daí, se fazer sentido para você seguir para uma conta paga, aí, né, você pode seguir para alguns preços ali que ele vai ter. Então, agora, vendo um pouquinho mais aqui de recurso, né, ele vai ter as ferramentas para a gente ajustar a proporção, ele vai ter ferramentas aqui para ajustar de um lado, ajustar do outro, né, ajustar aqui as ameias, né, a região da papila. Ele traz aqui uma gama de bibliotecas de dentes que a gente pode usar, uma biblioteca baseada em biblioteca de dentes naturais. Ele usa um pouco de IA para ajudar a selecionar essa biblioteca. Além disso, né, ele vai fazer todo o ajuste certinho da curva do sorriso e ele segue também os parâmetros do desenho digital do sorriso, né, dos estudos ali que foram feitos, né, sobre como realizar esse desenho do sorriso, as regras ali de eu deixar de 75% a 85% nessa proporção e daí a proporção do lateral canino, né, ser ajustada. E assim, pessoal, essa ferramenta ela vai trazer muito cunho ali de planejamento mesmo. A gente vai conseguir analisar melhor o que fazer com esse paciente, como chegar num resultado melhor para esse paciente. Porém, né, de certa forma, ela também vai servir muito como ferramenta de marketing, porque a gente consegue demonstrar para o paciente isso, né? Então eu posso, como é rápido de fazer, eu posso fazer esse planejamento já na frente do paciente, já consigo fazer com ele junto, tornar esse paciente um protagonista do planejamento digital, do planejamento do próprio caso dele, né? E trazer essas informações cada vez mais próximas de um resultado final que a gente possa chegar.
né? Então a gente também já consegue mostrar para o paciente limitações, às vezes mostrar para ele como, se ele precisar, por exemplo, de fazer um aumento de coroa. Às vezes o paciente está receoso de fazer uma cirurgia, ele não entendeu a importância de se fazer uma cirurgia específica ali periodontal. E aí, de certa forma, acaba ficando meio difícil para esse paciente ele visualizar a importância disso. A gente consegue mostrar aqui no nosso planejamento, mostrar com a foto desse paciente, mostrar para ele o porquê de fazer isso, mostrar o porquê das limitações. Além disso, né, ele tem uma certa automação, ele reconhece algumas coisas do rosto, ele já ajusta a inclinação da foto, ele já ajusta também posição da linha média, então essas informações ele acaba trazendo para a gente de forma automática, ele usa IA para fazer isso, né, esse tipo de automação, e aí a gente pode ir fazendo toda a edição das estruturas. Além disso, né, eu consigo também partir aqui, ele está mostrando, eu consigo fazer um planejamento de forma tridimensional. Então eu consigo sobrepor o escaneamento e fazer agora esse desenho digital de sorriso. Isso é uma ferramenta que agora, em 2026, que ela está sendo implementada, eu consigo, né, esculpir isso em 3D, né, fazer o enceramento em 3D, aqui ele mostrando até o movimento da mandíbula, a gente consegue importar o movimento da mandíbula, importar a tomografia e tudo mais, e aí, né, fazer todo esse planejamento mais acurado para a estética do sorriso. E aí a gente vai pro 3D, quando a gente consegue fazer esse planejamento do 3D, a foto aqui que a gente está visualizando, ela fica muito mais realista, né? Ela fica muito mais próximo do que realmente a gente vai conseguir atingir, né? Porque às vezes a gente fazia só o 2D e às vezes o que a gente desenhava no 2D, por mais que eu fizesse uma reconstrução realista, não condizia muitas vezes com o resultado final que ia chegar. Só que agora, como eu consigo fazer esse desenho no 3D e visualizar na foto do paciente como que vai ficar esse resultado, aí eu consigo ter um 3D muito mais bem acurado, né? Então essa ferramenta ela traz essa vantagem também nesse sentido. Aí, no caso, né, essa ferramenta que eu estou mostrando ali do 3D seria essa ferramenta Blueprint que tem dentro dele. A gente pode também ver um pouco sobre ela mais para frente. Então aqui, né, mostrando, ó, eu consigo também criar um vídeo mais ou menos simulando como se o paciente estivesse falando, né, ó, ali mostrando a sobreposição dos dentes. Então aqui eu faço a sobreposição dos enceramentos, eu consigo fazer a sobreposição do antes e do depois, eu consigo trazer aqui também para um vídeo e fazer ali o vídeo do paciente falando, né, ó, aqui mostrando como que sobrepõe o escaneamento à foto, né, então eu tenho muitos recursos mesmo, que eu posso acabar utilizando. E aí eu consigo fazer tanto modificações, criar uma imagem de antes e depois para mostrar para o paciente e mostrar esse vídeo, mostrar para ele, ó, funcionalmente vai ficar assim o teu sorriso novo, né? Então ele consegue ver o antes, consegue ver o depois, e isso tudo vai trazendo até umas ferramentas de encantamento para esse paciente, né? Então a gente consegue encantar o nosso paciente. Mas, além disso, o Smile Cloud ele também serve como uma ferramenta excelente para a gente ter aí a nossa visualização, né, de todos os exames, de todos os pacientes nossos, né, e também tem ferramentas de colaboração e tudo mais. E, obviamente, né, depois que a gente faz o planejamento no Smile Cloud, a gente pode enviar para um Planning Center ou até para o Planning Center deles, mas que fica lá na Romênia, né, mas a gente também consegue enviar para Planning Centers aqui no Brasil, como, por exemplo, a Ideia, né, o nosso Planning Center, que consegue transformar esse teu planejamento em um guia periodontal, que consegue transformar esse planejamento em um guia de implante, que consegue transformar esse planejamento em vários outros dispositivos, até mesmo nas próteses definitivas, se elas forem impressas em 3D. Então você pode conversar com a gente, né, que a gente pode dar um suporte aí para você nesses tipos de trabalho. E, né, em alguma questão aqui, eles também têm algumas parcerias educacionais. E, né, hoje em dia, aqui no Brasil, o Smile Cloud está sendo difundido pela Straumann, né? Então você consegue fazer o login e até mesmo pagar o Smile Cloud pela Straumann. Então, se você já utiliza o sistema da Straumann, né, o Dent, você tem acesso a essa ferramenta aqui de uma forma bem mais acessível, né? A gente consegue pagar ela em reais, né? Não precisa ficar convertendo para o dólar, ficar pagando IOF
e tudo mais. Então a gente consegue pagar ela de uma forma mais acessível. E hoje também, agora, a gente tem a opção de utilizar ela no iPad. Então o aplicativo do iPad ele possibilita já que a gente faça os desenhos, né? Ficou muito mais robusto. Antes a gente conseguia no iPad, a gente só conseguia visualizar os planejamentos já realizados no computador, mas hoje a gente consegue visualizar no iPad. O legal também do Smile Cloud, diferente de outras ferramentas que a gente tem de desenho de sorriso ou outras ferramentas nesse sentido, que por exemplo a ferramenta do DSD ela só roda no iPad, então se você não tem iPad você não pode usar. Né? Outras ferramentas só rodam no Windows, outras, né? Mac é difícil ter uma ferramenta. Agora já o Smile Cloud é bom que ele roda no navegador, então você pode rodar em qualquer dispositivo, então você consegue usar ele em computador Windows, computador Mac, consegue utilizar ele também no iPad em si, mas até você consegue abrir no navegador em outros tipos de dispositivos. Então isso traz aí uma certa facilidade. E quanto ao preço, né? Vou abrir aqui no site. A gente tem essa inicial aqui, a Lite, em torno de R$ 49,00 por mês, que vai ser cobrado anualmente. Então toma cuidado, né? Aqui você paga R$ 49,00 por mês se você fechar o plano anual. Se você for no plano mensal, você vai pagar em torno de R$ 64,00 por mês. E o que teria nesse plano Lite, né? Você vai conseguir manter toda a documentação do paciente, né, na biblioteca online. Você consegue conversar com o time e, de certa forma, colaborar. E você também consegue conectar, né, a transmissão desses dados com o paciente. Porém, né, nessa parte mais barata ali no plano Lite, a princípio a gente não tem como fazer o desenho biomimétrico, né, e não consegue fazer também o blueprint, que seria fazer ele em 3D, né? Então, para você poder fazer esse planejamento biomimétrico, seria esse plano de 155 se for no mensal, e se for no anual, dá 124 por mês, né? E daí você tem direito a fazer 120 casos. Aí, aqui, nesse caso aqui, de 124, você tem como fazer o desenho biomimétrico, né? Consegue fazer o desenho de sorriso. Você também tem ali a inteligência artificial auxiliando para fazer isso, e você consegue gerar 10 vídeos, né, de antes e depois, aquele vídeo que parece que a pessoa está conversando ali, que a pessoa está falando alguma coisa, para ver como que vai ficar a inter-relação desse planejamento com os dentes que você planejou. Né? Então, tomar cuidado, né, que no plano Lite você não consegue fazer todos esses recursos, né? Aqui também a gente tem algumas ferramentas interdisciplinares que a gente consegue alinhar os arquivos 3D desse planejamento. A gente não consegue desenhar em 3D, mas a gente não vai ter nesse sentido como fazer esse planejamento em 3D como no plano business. Né? No plano business, a gente consegue importar, né, um enceramento diagnóstico que eu tenha feito em outro software, por exemplo, o Exocad e tudo mais, ou até um modelo escaneado, alguma coisa nesse sentido. E, de certa forma, aqui a gente vai ter o plano Blueprint, né? Aqui aparece que não está avaliado na nossa região, mas pela Straumann a gente consegue fazer o acesso, né, nesse plano Blueprint para a gente realizar, né, o desenho 3D daquela forma que eu demonstrei. Então, para poder fazer o desenho em 3D, a gente precisa aqui dessa ferramenta Blueprint, né? Mas, assim, quero trabalhar apenas com o encantamento do meu paciente. Você ter o plano Start para fazer o desenho ali do sorriso já é excelente. Você já consegue mostrar para o paciente, já consegue fazer o teu planejamento e já consegue conversar comigo no Planning Center, já consegue conversar e me trazer as informações que você quer nesse planejamento. E aí, a partir desse plano que você fez aqui no plano Start, aí eu posso fazer o 3D usando também o Smile Cloud, né, e gerando ali o vídeo de visualização e tudo mais. Então, é uma forma, assim, se você quer economizar, né, você pode pegar um plano mais em conta, fazer os planejamentos e daí paga essa parte do 3D, até porque o 3D não é tão simples assim quanto o 2D, né? O 2D é muito rápido, muito simples, mas o 3D em si ele é um pouquinho mais trabalhoso de se fazer. E aí depois que você faz esse plano Blueprint, né, que você consegue fazer esse desenho em 3D, você consegue exportar dente a dente separado para gerar um modelo, para imprimir, para fazer um mockup, você consegue
exportar tudo isso para depois importar no Exocad e fazer, por exemplo, o desenho das cerâmicas, o desenho das facetas e tudo mais, né? Além disso, quando você pega esse plano business, né, que vai ser 174 por membro, né, por mês, que é cobrado anual, você vai conseguir gerar 30, né, planejamentos fotorrealistas, né, por mês usando, né, esse desenho do paciente, né, e gerando aquele videozinho do antes e depois. Mas aqui também a gente consegue converter Daikon num arquivo 3D para fazer a impressão de um modelo. A gente também consegue importar o Mood Jaw, que é o que importa ali os movimentos mandibulares, de lateralidade, protrusão do paciente, né? Então a gente consegue ter a oclusão dinâmica nesse sentido, e daí a gente pode trabalhar em time, só que lembrando que cada pessoa, cada login que tiver aqui, você vai ter que pagar ali 174. Mas, né, a gente consegue, nesse plano aqui, ter um login ali para realizar todos esses planejamentos, né, em si, né? Não precisaria adicionar todas as pessoas da sua equipe necessariamente, só as pessoas ali que forem fazer o planejamento, né, pode ter um login para todos. Né? E daí tem os planos Enterprise, que daí é para mais de 50 membros, pensando num planning center muito maior, né, pensando num serviço de larga escala nesse sentido. Né? Mas então, se for ver, até uma ferramenta barata, pensando, por exemplo, o Exocad hoje é muito mais caro que isso. Né? Pensando em dentes anteriores, o Exocad, a ferramenta seria muito parecida, e até o Exocad não é tão realista quanto, né, o SmileCloud. O SmileCloud é muito mais realista. Então, de certa forma, é uma ferramenta barata, ao meu ver, né? Pensando, comparando os outros softwares do mercado, é uma ferramenta bem barata, né? E aqui ele mostra aqui pra gente, né? Então, os recursos. Então, aqui a gente tem a possibilidade aqui de fazer o desenho em 3D e já visualizar no rosto do paciente. A gente consegue aqui comparar, né, os slices, os cortes aqui, né, do antes e do depois, para conseguir visualizar com muito mais detalhe nesse sentido. Então, de certa forma, a gente tem aqui o nosso SmileCloud, e queria, né, agradecer para você que ficou até agora no nosso vídeo, né, e pedir novamente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E se você gostou dessas informações, deixe o seu like. E obrigado!